Querido Deus e Pai, aqui estamos nós nesta noite, desejosos de ouvir Tua palavra, ansiosos, Senhor, para saber aquilo que Tu queres falar conosco nesta noite. Ó Deus, assim abre o nosso entendimento, nosso coração, que a nossa alma esteja, Senhor, com sede de Ti, meu Pai, Deus eterno, e assim, que ao sairmos da Tua casa, saiamos, Senhor, abençoados por Ti. E é o Teu servo que vai ministrar a palavra, continua dando a ele a sabedoria, a revelação e a profundidade desta palavra, para que ele possa trazer para todos nós, Senhor, e possamos entender, compreender com facilidade. Pai bendito, é assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Quase que eu não chego hoje aqui, né? O pastor Zanin já estava aí na reserva, mas graças a Deus deu tudo certo, conseguimos sair do trabalho e chegar aqui com os irmãos. Fique com a sua Bíblia aberta aí, meus irmãos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos continuar. Nós estamos estudando a carta de Pedro, né? Finalizamos na última terça-feira a primeira carta. Vamos hoje iniciar a segunda epístola de Pedro, que são 3 capítulos apenas, e ainda dentro da série Carta aos Peregrinos, e até fazer um adendo inicial. Nós, a partir dessa série Carta aos Peregrinos, nós estaremos utilizando esses estudos da terça-feira, nós vamos aplicar para a continuação do nosso trabalho do projeto ID. Então, a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro estão inseridas nas consideradas epístolas gerais, né, do Novo Testamento, que além dessas duas temos Hebreus, Tiago, primeiro, segundo e terceiro livro de João. Então, nós vamos retomar o nosso programa ID a partir dos estudos de terça-feira. O pastor Jacó também, em paralelo, depois nós vamos gravando outros módulos e vamos lançando, se Deus quiser, agora a partir de a partir de março, nós retornaremos ao projeto ID, utilizando também os estudos de terça-feira como base para a gente dar sequência a essa programação, esse projeto de formação de obreiros, tá? Então, nós vamos anunciar, inclusive no próximo encontro de líderes que nós vamos ter, nós vamos fazer alguns anúncios lá, e dentre estes, essa retomada do nosso projeto ID. Então, agora sim, dados esses avisos iniciais, nós vamos entrar na segunda carta de Pedro, irmãos, capítulo 1. O tema de hoje do nosso estudo é Carta aos Peregrinos, continuamos, mas crescimento no pleno conhecimento de Deus. Aqui, como nós temos estudado, Pedro continua escrevendo a sua carta, agora essa segunda epístola, destinado aos irmãos que estão espalhados na dispersão, a igreja de vários lugares. Ela é considerada uma epístola geral, ou seja, uma carta geral, porque ela tinha um formato de uma carta circular, dirigida não a uma igreja específica, mas a todas as igrejas por onde essa carta circulava. Então, essa é a proposta de Pedro nas suas 2 epístolas. E nós temos que observar que na primeira carta de Pedro, essa primeira carta foi preparada para trabalhar uma igreja e preparando a igreja para enfrentar o sofrimento que estava se espalhando pelo mundo. Agora, na segunda carta de Pedro, ela tem uma outra finalidade. Ela tem uma finalidade de alertar a igreja contra falsos profetas. Se nós entendermos, e por isso é o tema desta série de estudo, Carta aos Peregrinos, nós vamos verificar que na nossa jornada de peregrinação, nós vamos enfrentar sofrimentos próprias da jornada e vamos nos deparar com pessoas tentando nos enganar e tentando nos fazer desviar do nosso caminho, da nossa jornada em direção aos céus. Então, na primeira carta, Pedro procura trazer uma palavra, uma orientação para que a igreja suporte o sofrimento.
Na segunda carta que nós estamos iniciando hoje, Pedro procura alertar contra enganadores que vão procurar desviar a igreja da sua jornada rumo aos céus. Então, esse é o propósito da segunda carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, os perigos, as adversidades, os sofrimentos eram de fora para dentro, era fora da igreja, principalmente no que diz respeito à perseguição. Já o pano de fundo da segunda carta de Pedro, a preocupação de Pedro é tratar e enfrentar os perigos que ocorrem dentro da igreja. Porque falsos profetas não existem no mundo. Um falso mestre, um falso doutor, um falso pastor, aquilo que Paulo chama na sua segunda carta aos Coríntios de superapóstolos ou falsos apóstolos, isso não acontece fora da igreja, isso acontece dentro da igreja. São as pessoas que se inserem no dia a dia da igreja para tentar ludibriar. E Pedro, aqui no segundo capítulo dessa epístola de Pedro, ele fala que esses falsos apóstolos, esses falsos mestres, de forma dissimulada, procuram enganar a igreja. Então, a segunda carta de Pedro visa combater essa dissimulação desses falsos apóstolos, profetas, mestres, e é uma advertência para a igreja. Na primeira carta, Pedro fortalece os irmãos para enfrentar o sofrimento. Na segunda carta, Pedro traz um enfoque mais pastoral. É uma demonstração de um pastor verdadeiramente cuidando de uma igreja. Terminamos o capítulo 5 de 1 Pedro, na terça-feira passada, com Pedro advertindo pastores: pastoreai o rebanho. A segunda carta de Pedro aqui tem essa característica bem pastoral, de mostrar o zelo do pastor Pedro para advertir os crentes para que eles não caíssem no engano e na lábia, digamos assim, né, de falsos profetas, de falsos mestres. Então é uma preocupação, se na primeira carta Pedro procura animar, fortalecer, encorajar os irmãos, na segunda ele mostra mais o seu cuidado pastoral. E assuntos gerais assim mais fortes e mais presentes que Pedro trata na sua segunda carta, são 3 capítulos apenas, mas ele trata da importância do conhecimento de Deus, ele trata da supremacia da palavra sobre qualquer outra coisa, ele aborda a respeito da segunda vinda de Jesus, e ele apresenta Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, numa carta de 3 capítulos, num livro de 3 capítulos, ele aborda todos esses assuntos. E hoje, nós vamos começar o primeiro assunto que Pedro trata, a respeito da importância que nós precisamos de obter conhecimento do Senhor, ter conhecimento de Deus para nos ajudar a não sermos enganados com qualquer pastor, bota muitas aspas num pastor aí, qualquer falso pastor, qualquer apóstolo, e às vezes até esse título de apóstolo parece que você olha assim, lá vem um apóstolo fulano de tal, você já sente assim, poxa, pera, lá vem uma pessoa, pastor não, né, pastor já virou uma expressão assim um pouco mais de menor importância, comum, agora lá vem um apóstolo fulano de tal, não vou nem falar nome que é para não me comprometer aqui. Opa, deve ser alguém importante, um bispo e tal. Então aqui a proposta de Pedro é falar do conhecimento de Deus como sendo uma ferramenta que a igreja precisa ter para enfrentar essas coisas. Jesus inclusive fala na sua admoestação final ali de Mateus, se os últimos dias não fossem abreviados, até os salvos se perderiam, seriam enganados, seriam ludibriados. Então, irmãos, nós não podemos brincar e achar que as trevas estão aí passeando
na floresta. As trevas estão trabalhando dia e noite, como Pedro advertiu na última carta, no último capítulo da semana passada que falamos. As trevas e Satanás está ao nosso derredor, buscando espaço e brecha para nos tragar. Como enfrentar isso? Pedro apresenta: o conhecimento de Deus é algo que todos nós precisamos ter. E o verdadeiro conhecimento, irmãos, é o que nós precisamos ter. Pedro traz essa importante advertência e necessidade de conhecermos a Deus logo no verso 2. Olha só, ele está fazendo um cumprimento, versos 1 e 2, ele está se apresentando: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E no verso 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Ele não está saudando apenas, dando apenas uma saudação inicial, como nós odiernamente fazemos. Paz do Senhor, irmãos, não é só uma saudação. Ele está já introduzindo no seu cumprimento inicial, ele já está mostrando e abrindo a sua carta com algo que é extremamente importante para combater quando estamos de frente aos falsos profetas, que é conhecimento. E não é um simples conhecimento, olha o que ele diz: no pleno conhecimento. Não é só conhecer, não é só ter conhecimento raso de Deus. Nós precisamos ter um pleno conhecimento, total, o máximo possível. É por isso que o profeta diz que nós devemos conhecer ao Senhor, mas não devemos parar no conhecimento. O profeta diz que devemos fazer o quê? Prosseguir em conhecer ao Senhor. Isso é o que Pedro diz, de pleno conhecimento de Deus. Como é que está o seu nível, o seu conhecômetro? Tem o impostômetro e tem o conhecômetro de Deus. Como é que está o seu conhecimento de Deus? Qual é o seu nível de intimidade com o Senhor? Você tem conhecimento de Deus, conhecimento mais ou menos, ou é pleno conhecedor do Senhor? Que o Senhor está à disposição, ele diz: eis que estou à porta e bato. Todos os dias ele quer se revelar a nós. Todos os dias ele está disponível para plenamente se revelar às nossas vidas. Então Pedro já inicia dizendo isso. E ele inicia combatendo, trazendo a importância do conhecimento, porque naquele período, naquela época em que eles escreveram essas cartas, Paulo também que escreveu, circulava uma doutrina que muitos falsos pastores, muitos falsos mestres utilizavam para enganar a igreja, que é a doutrina dos gnósticos, ou o gnosticismo, que são, Pedro chama no capítulo 2, verso 1, de heresias destruidoras. Ele traz esse assunto que nós vamos falar na próxima não, porque ainda vamos terminar o capítulo 1, mas estudos para frente, dessas heresias destruidoras que Pedro diz que esses falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres utilizam. E a gente pensa assim, heresias destruidoras, é uma coisa às claras, mas ele diz que essas heresias são aplicadas dissimuladamente, são coisas assim, irmão, a gente nunca vai tropeçar numa montanha, você nunca vai tropeçar no Everest, porque ele está lá na tua cara para você ver. Tem até um ditado que diz: o diabo mora nos detalhes. Quem já ouviu esse ditado? Ninguém nunca ouviu esse ditado, não? O diabo mora nos detalhes. Oi? Não é do seu tempo? Eita! Já viram aquele, vou pegar pronto, contrato de adesão de operadora de telefonia celular. Já viram esses contratos? Pergunto, você já leu o contrato todo? Já leu as letras miúdas? O que está escrito na letra miúda? Já leu o que tem lá? Pois é, tu está assinando aquilo de contrato de adesão, tu está concordando com aquilo. Heresias destruidoras são as letras miúdas do contrato de adesão da Claro, que você assinou lá, que você nem sabia que você estava assinando, mas se você fizer alguma coisa lá, ele vai debitar da tua conta e você nem viu um serviço que ele empurrou lá dentro e você está pagando. Já pegou a sua conta, aquele que tem conta pós-paga, né? Que valor é esse que eu não lembro de ter gasto isso aqui?
Heresias destruidoras, dissimuladamente aplicadas na igreja. Está aí. O contrato do teu celular é esse exemplo. É isso que Pedro está combatendo, enganos sutis, passarinhos e belas flores que nos tentam desviar da nossa jornada. Como se combate isso, irmão? Pleno conhecimento de Deus. Temos que conhecer. Paulo, quando fala assim, que um dia nós seremos conhecidos plenamente, assim como conheceremos a Deus plenamente, assim como Ele hoje nos conhece por inteiro. Hoje nós vemos a Deus como por um espelho, mas um dia nós o veremos como Ele verdadeiramente é. Mas mesmo reconhecendo Deus como por um espelho, hoje, esse espelho que nós o conhecemos, não completamente, não plenamente, é inteiramente suficiente para nos fazer desviar dos enganos sutis e das belas flores e das heresias destruidoras que Satanás quer nos enganar. Nessa época, essa doutrina gnóstica, o gnosticismo, Paulo escreve bastante sobre isso. Pedro vai falar aqui na sua segunda carta, no capítulo 2, ele vai falar que são filhos de Belial, que falam essas doutrinas, essas pessoas são filhas de Belial, que foram repreendidas por um jumento que falava para repreender o jumento do Belial, lá que estava levando palavras e heresias destruidoras. Esse gnosticismo tinha uma doutrina, irmãos, que dizia o seguinte: não importa o que você faça no seu corpo, pode fazer o que você quiser com o teu corpo, o que importa é a vida, é a alma, porque essa doutrina ensinava que o corpo é mau e a alma, o espírito, a parte espiritual, ela na verdade, é o que importa. Então, era um tipo de doutrina que levava os cristãos a viverem de qualquer maneira, sem freios morais, sem limites, porque, bom, se o corpo não importa, o que Deus quer é o espírito, o que realmente é bom, o que realmente é válido é o espírito, então o que eu fizer no corpo, tudo que eu fizer não conta, porque o corpo é mau mesmo, o que importa é o espírito. Já viram aquele negócio que algumas pessoas dizem aí, que tem até uma música que diz: vamos nos libertar, vamos nos permitir. Um tal de Lu Santos aí que canta. Já viram essa música? Vamos nos permitir. É uma doutrina gnóstica atualizada para os dias de hoje. Vamos viver do jeito que der, porque o que importa é o coração. Vai vendo. Posso fazer o que eu quiser, porque Deus é amor, o que Ele quer saber é o coração. É uma forma atualizada do gnosticismo da época de Pedro. Não tem problema não. Rapaz, a doutrina do não tem nada a ver está em voga como atualização do gnosticismo. Não, isso aí não é pecado não tem nada a ver não tem problema. Então, essa doutrina, e o nome gnosticismo quer dizer conhecimento, gnosis. Esse nome gnosticismo vem de gnosis, que significa conhecimento, mas era uma doutrina que ensinava o conhecimento das coisas espirituais por meio de magias e misticismos. Então, já viram aqueles pastores que fazem uma série de coisas assim, para dizer que está tendo uma revelação de Deus, parece um terreiro gospel. Já viram os terreiros gospels que tem por aí? Parece que Deus só fala se for por alguma revelação mística. Deus só fala se tiver alguém dançando, sapateando, tem que ter o microfonezinho com a toalhinha pendurada na mão do pregador, para poder Deus falar de forma mística. Isso existe hoje, irmãos, isso está presente hoje, está presente em muitos lugares, e aí é uma vela de não sei de quê, é um sal de não sei de quê, é água de não sei da onde, é a fonte de não sei o quê, e é isso aqui, é o conhecimento de Deus por meio de misticismo. Aí eu pergunto, isso está presente hoje ou é só na época de Pedro?
Não vimos isso hoje, as pessoas apresentando um falso conhecimento das coisas de Deus por meio de experiências místicas. Aí você baixa a luz, joga uma fumaça no meio do povo e começa a cantar. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Né? Mas não é a fumaça que o cara está jogando. Misticismo gospel, irmãos. Então, como é que se combate isso? Pleno conhecimento de Deus. Conhecer Deus de verdade para saber que Deus é muito mais simples do que isso. Eu tenho falado isso algumas vezes. Deus fala a gente quer complicar. O ser humano gosta de coisa complicada. O ser humano gosta de coisa difícil. Mas quando a gente dá um caminho fácil, não, isso aí é muito fácil. Faz o fácil, que o difícil depois você vai aprender a fazer. Se a gente soubesse fazer as coisas mais simples, se nós víssemos e percebêssemos Deus nas coisas cotidianas do dia a dia, nós perceberíamos Deus em situações mais complexas. Se nós acordássemos pela manhã, e minha tia, que essa semana faria aniversário, a tia May, ela tinha um hábito, ela acordava, ela dizia, oi sol, oi lua, oi estrela, oi, cumprimentava assim, oi flor, oi passarinho. Se a gente visse Deus nessas coisas que Ele criou, como o Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento declara as obras das suas mãos, Deus está falando nas coisas pequenas, numa flor que desabrocha, no sol que brilha pela manhã e se põe à noite, ao final da tarde. Deus está aí, aparecendo, se revelando a nós, a sua graça se revelando a nós, a sua misericórdia dia após dia se renovando a cada manhã, e a gente não consegue ver Deus nessas coisas, e quer ver Deus em coisas místicas. Mas se aparecer algum pastor falando aqui, me revelando, levante aí, irmã, se coloque de pé, eis que te digo, minha irmã, o Senhor está fazendo isso. Aí a igreja começa a entrar em polvorosa, aí a igreja começa a pipocar, um gritando aqui, outro gritando ali, outro falando ali. Mas se chegar um pastor aqui simples, e o avivamento, que se já está dizendo que é um tipo de avivamento que está acontecendo na universidade lá em Asbury, lá nos Estados Unidos, foi simples. Um grupo de alunos chegou lá, o camarada chegou, começou a pregar, pregou o sermão falando do amor de Deus, Romanos, capítulo 12, olha, você já procurou saber a história de como é que começou aquele movimento lá? Um grupo de jovens chegou lá, se ajoelhou com um rapaz, começou a confessar seus pecados. Os outros vieram, começaram a confessar seus pecados, e está aí, o culto ainda não terminou. A gente espera, quando a gente fala de avivamento, e talvez quando a gente pensa lá em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, porque a narrativa é gloriosa, né? Um vento impetuoso, que entrou sobre toda a casa. Irmão, mas foi uma vez que foi um vento impetuoso que invadiu a casa. Se você olhar as manifestações do Espírito Santo ao longo das Escrituras, principalmente em Atos dos Apóstolos, você vai ver que nem sempre foi assim, um vento impetuoso que sacudiu tudo, não. Pedro chegou, pregou, falou para o centurião, é assim, assim, assim. De uma hora para outra caiu o Espírito Santo naquele centurião. Pum! A família dele foi cheia. Pá. Pedro olhou assim, se o Espírito batizou, eu vou negar as águas para esse homem? Então vamos lá descer todo mundo às águas. Dá glória a Deus mesmo, que é simples assim, irmão. É simples, a gente é que dificulta, sabe? Deus está falando conosco de forma, nesses dias Deus tem falado grandemente conosco, tem falado de forma simples com a sua igreja, e a gente está esperando Deus talvez, Ele pode fazer isso se Ele quiser, mas se Ele quiser entrar com um vento impetuoso para abrir essas janelas aqui e encher toda a casa, Ele pode fazer, porque Ele é Deus. Porque a mão poderosa do Senhor pode fazer grandes coisas, mas se Ele quiser começar a fazer um avivamento, a partir de um jovem que ouviu uma pregação de Romanos capítulo 12, entendeu que era pecador, se prostrou, reconheceu seus pecados, seus colegas também o fizeram, Deus começa a fazer coisas grandiosas. Mas a partir de gestos simples, não espere coisas grandiosas. Deus faz coisas grandiosas como exceção, irmão. Não foi sempre que Deus precisou parar o sol e a lua para o povo de Israel ganhar. Foi só uma vez que Josué levantou a mão, sol e lua pararam e o povo de Israel venceu. Mas a regra qual era?
Josué tinha que pegar a espada, tinha que pegar a lança, tinha que partir para cima, cair dentro de Filisteu, cair para dentro de amorreu, tudo que é eveu que tinha lá. A regra é essa. A exceção, tá bom, Josué, vou quebrar teu galho hoje, vou parar o sol, vou parar a lua. Mete bronca aí, meu filho. Acaba com esses incircuncisos. Mas essa é a exceção. A gente quer pautar a nossa vida e o nosso conhecimento de Deus, a respeito de Deus, pelas exceções que vemos nas Escrituras. Enquanto que a regra é, entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra os teus joelhos e fala ao teu Deus que está em secreto. Essa é a regra, irmão, para conhecer a Deus. A regra é essa. Mas como nós somos meio gnósticos, porque nós gostamos de coisas de outro mundo, a gente fica o tempo todo, será que é hoje que Deus vai derramar poder? Será que é hoje que o pastor vai vir ungido? O pastor já está ungido, porque ele foi consagrado, já está ungido, os pastores já estão ungidos, porque foram consagrados para o ofício. Você já é santo, já tem o Espírito Santo, você já está ungido, então não é o culto que é ungido, é o crente que tem que estar no óleo. Aí eu pego a frase lá do nosso irmão Mário, como é que é na moto? Fica no azeite, irmão, que aí tu vai ver Deus falando contigo todo momento. O cachorro vai latir, oh glória a Jesus. O gato miou, bendito seja o nome do Senhor. Tropeçou, bateu numa pedra, aleluia, obrigado por essa pedra, por me lembrar que eu preciso vigiar. É esse nível de conhecimento que Pedro está nos dizendo. Olha só, aí avançando no texto, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder... Não, antes de entrar aqui, então entenda que ele está combatendo o gnosticismo, que é um falso conhecimento de Deus, que apresenta um conhecimento místico, fantasioso. E o conhecimento que Pedro vai começar a falar aqui não é esse conhecimento místico, nós, para enfrentarmos esses pastores... Irmão, a lábia dessa moçada é boa, ou não é, pastor Rosani? Esses pastores têm um carisma, irmão, que às vezes a gente tem que sentar do lado para tentar fazer um curso, porque a gente às vezes se esforça, fala, procura ler, procura estudar, mas chega uns camaradas assim que a gente, meu Deus do céu, o cara está falando bem aqui assim, e o povo está viajando, a gente procura trazer para cá assim, e o povo está viajando também, mas não... Mas é porque esses falsos mestres têm uma capacidade, igual a cobra naja, de conseguir hipnotizar o povo de Deus, que eles eu fico às vezes admirado, irmãos. O conhecimento de Deus sobre as nossas vidas é o antídoto para nós não nos enganarmos com essas falsas ensinos, com essas ilusões nas nossas vidas. Então, como ele está combatendo o gnosticismo, esse falso conhecimento de Deus, ele apresenta o verdadeiro conhecimento de Deus, que está no verso 3. Ele terminou a saudação apresentando o pleno conhecimento de Deus, o verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento pleno. Olha só, aqui Pedro está começando a apresentar esse verdadeiro conhecimento. Para combater o gnosticismo, tem que ter pleno conhecimento. O pleno conhecimento de Deus, aqui eu vou apresentar para os irmãos um círculo virtuoso, em que tudo começa a partir de Deus, passa para nós e volta para Deus. Esse verso 3, ele nos apresenta esse círculo virtuoso. Pedro vai dizer... Se esse conhecimento de Deus que está sendo ensinado pelo gnosticismo não vale para conhecermos plenamente a Deus, onde está a origem desse conhecimento? Onde nós podemos buscar? Verso 3 vai nos dizer qual é a fonte do conhecimento. A fonte do verdadeiro conhecimento que temos que ter de Deus e de Cristo Jesus, ela é originária do poder de Deus, visto como pelo seu divino poder. O conhecimento que nós vamos ter verdadeiro e experimentar Deus tem origem no próprio poder de Deus de nos conceder esse conhecimento. É o próprio Senhor que nos dá a capacidade
de nos aproximarmos dele e de conhecer a ele por meio de Cristo Jesus. O pleno conhecimento esse pleno conhecimento é baseado no poder de Deus e não na capacidade humana de entender e interpretar as coisas. Nós jamais conheceremos a Deus pelas nossas próprias forças. Nós jamais experimentaremos tudo que Deus tem para nos dar pelas nossas capacidades racionais e humanas. Tudo começa a partir do próprio poder de Deus. Por isso que ele diz: por ti vivemos, por ti nos movemos e por ti existimos. Tudo é Deus, tudo parte de Deus, mas também tudo volta para Deus. Esse pleno conhecimento tem origem no poder de Deus, que é derramado sobre as nossas vidas e recebemos de uma forma continuamente. Continuamente Deus derramando o seu poder sobre nós, derrama sobre nós tudo que Ele tem, nós o conhecemos. Ele se dá a conhecer pelo seu poder, e ao conhecer do seu poder, nós vamos evoluindo e amadurecendo e conseguindo discernir o que é certo do que é errado, o que é enganoso do que é verdadeiro. Então é um círculo que se alimenta. Eu recebo do poder de Deus, conheço ao meu Deus e, como resultado, esse pleno conhecimento, o que vai redundar o pleno conhecimento de Deus? O pleno conhecimento de Deus vem do poder de Deus. Eu passo a conhecê-lo pelo seu poder. Como consequência, eu tenho uma vida piedosa. O conhecimento de Deus faz com que a minha vida seja reta e íntegra. Por isso que é impossível você olhar para um cristão que se diz cristão e que vive no engano, dizer: eu conheço Deus. Por isso que o apóstolo Tiago diz o seguinte: mostra-me as tuas obras e eu verificarei qual é a natureza da tua fé. Porque se uma pessoa que diz que experimentou do poder de Deus, tem conhecimento de Deus, mas não vive uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida pura, uma vida separada, então essa pessoa nunca experimentou e nunca conheceu a Deus. Porque se nós dizemos que conhecemos a Deus e andamos no engano, e andamos no pecado, não conhecemos a Deus. As nossas próprias atitudes desmentem essa nossa declaração de conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, tudo parte do poder de Deus, que derrama sobre nós a sua unção e o seu poder. Com isso, nós conheceremos a Deus. Ao conhecer a Deus, teremos uma vida santa, uma vida íntegra, uma vida piedosa. E ao receber uma vida piedosa, o final do versículo vai dizer que nós experimentaremos da própria glória e virtude que Deus tem para nos dar. Então, esse é o que eu chamo de círculo virtuoso. Tudo começa em Deus, recebo do seu poder, alcanço o conhecimento de Deus. Ao conhecer a Deus, tenho uma vida santa, pia, íntegra, reta, em obediência ao Senhor, porque conheço a Deus. E ao ter uma vida pia, santa, íntegra, eu estarei expressando a glória de Deus. E expressando a glória de Deus é o final do círculo, porque eu estou retornando a honra, a glória e o louvor pelo meu testemunho ao Senhor. Então, quando nós, e isso é o pleno conhecimento de Deus, meus irmãos, que pelo que Pedro quer dizer, conhecer Deus plenamente é conhecer o seu poder, é conhecer a sua palavra, é viver em obediência à sua palavra, e vivendo em obediência à palavra de Deus, estou expressando honra e glória ao Senhor, e ao expressar honra e glória ao Senhor, o nome de Deus é exaltado. Esse é o círculo do crente verdadeiro que conhece ao Senhor. Aí você vai entender por que Jesus diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem... Olha só o que Jesus declara. Por que erramos? Porque falta... E por falta, olha, é o círculo, agora estou fazendo o círculo inverso. Eu erro porque não conheço as Escrituras, que é fonte de poder, é onde eu alcanço poder. Por não ter conhecimento, eu erro, né? Então, eu não tenho uma vida piedosa. Por quê? Porque não tenho conhecimento. E se eu não tenho conhecimento, não tenho o poder de Deus.
Entendeu a lógica? Ou estou muito teórico aqui? Vou voltar para Pedro. A fonte do conhecimento é o poder de Deus. Conheço o poder de Deus, tenho conhecimento de Deus. Tendo conhecimento de Deus, tenho uma vida piedosa. Tendo uma vida piedosa, redunda em glória e louvores ao Senhor. Fechei o círculo virtuoso do crente fiel. Aí Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras. Quando eu erro, estou tendo uma vida ímpia. Estou no meio do círculo aqui. Se estou pecando, não estou dando glória a Deus. Fechou o círculo. E por que Jesus diz que eu erro? Porque falta o conhecimento. E por não ter conhecimento, eu não conheço o poder. É o círculo inverso. Então, se você não conhece as Escrituras, erra porque não conhece as Escrituras, e não conhece as Escrituras, consequentemente não conhece o poder de Deus. Está faltando conhecer e experimentar ao Senhor. Irmãos, talvez essa ideia que eu estou transmitindo para os irmãos está um pouco complexa, mas me falta a sabedoria para transmitir de forma mais simples, talvez, mas é muito simples. Conheça a Deus pelas suas Escrituras, viva piamente, viva de forma santa, e você vai experimentar o poder de Deus. Agora, todo mundo quer o poder de Deus, é ou não é verdade? Quem aí quer ser cheio do poder de Deus? Não, você não está afim não, desse amém aí, não está muito afim de conhecer o poder de Deus não. Quem está afim de receber do poder de Deus, dá uma glória a Jesus aí bem forte. Mas você vê que o poder de Deus é o começo, então vai conhecer as Escrituras, vai ter uma vida pia, santa, reta, e aí o poder vem, o círculo é esse. A gente quer ter o poder, mas não quer conhecer. A gente quer ter o poder, mas não quer viver santo. A gente quer ter o poder, não quer viver santo, não vai dar glória a Deus pelo seu proceder de vida. Que poder vai receber? Que conhecimento de Deus teremos? É isso que Pedro está dizendo, e aqui Pedro vai a partir daí, aliás, antes de avançarmos, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: porquanto eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Se revela, aqui você pode entender, a justiça de Deus pode ser conhecida por meio do Evangelho. Então a gente quer poder, mas não quer conhecer o Evangelho, não quer conhecer as Escrituras, não quer ter contato com Deus, não quer dar testemunho de santo, não quer dar um bom testemunho de íntegro, porque não conhece, a verdade é essa. Se não conhece, não vai viver de forma santa. Qual é a finalidade? Exatamente, é o final do círculo aqui. Se eu experimento do poder de Deus, conheço a Deus, vivo de forma santa, íntegra, vou redundar em glória. E essa glória é somente ao Senhor. A glória, toda a honra, toda a glória e todo louvor é dada ao Senhor. E como é que é dada a honra ao Senhor? Viva de forma santa, íntegra. Eu vou dar glória ao Senhor pregando lindamente. Não, também. Mas você vai glorificar muito mais ao Senhor sendo um cristão no seu local de trabalho, dando testemunho na sua faculdade, dando testemunho aonde você estiver. Isso aí é muito mais valioso, é muito mais glorificante para o Senhor, porque você está sendo sal em meio a uma terra insossa, porque você estará sendo luz em meio a um lugar de trevas. O que adianta colocar a luz onde tem um monte de luzeiros aqui? Aí eu me aproprio de Paulo, se é que todos nós somos luz diante do Senhor, se é que no meio de nós aqui não existe algum ímpio. Pastor, está me chamando de desviado? O filho pródigo estava desviado dentro de casa, o filho mais velho também. Irmão, então é a esse conhecimento que Pedro está advertindo para combater esse ensino desse misticismo que nós precisamos trazer para as nossas vidas. E Paulo aqui aos Romanos, ele diz: o justo viverá pela fé. A gente pensa assim: o justo viverá pela fé, eu vou viver só da obra.
Acho que isso já passou um pouco, mas tem gente que pensa que viver pela fé é largar trabalho, é largar emprego e ser sustentado pela igreja. Irmão, tem gente que é chamado para o trabalho integral, mas o sentido de o justo viverá pela fé que Abacuque fala não é esse não. O sentido de o justo viverá pela fé significa dizer, traduzindo em uma outra forma de falar, é que o homem que é justo expressará a sua fé vivendo de modo íntegro. É isso que Abacuque quer dizer. Na linguagem de hoje, entendendo a lógica da fé que Abacuque está abordando e que Paulo está dizendo aqui, é isso que quer dizer o justo viverá pela fé. O justo terá um proceder e manifestará a sua fé vivendo de modo íntegro. Não é largando o emprego para viver sendo sustentado pela igreja. Pode ser que Deus chame para um ministério desse sentido. Tem pessoas que Deus chama e levanta, mas as pessoas associaram que viver pela fé é viver desse jeito. Não, viver pela fé é viver de forma íntegra, é viver em obediência à palavra, é viver de forma santa, porque se conhece a Deus, e porque eu conheço a Deus, eu experimento do poder de Deus. Então é isso que Pedro está dizendo aqui, a respeito deste conhecimento pleno que nós precisamos alcançar. E o verso 4 é interessante que ele diz que tudo isso tem sido doado a nós. Deus tem dado e tem se revelado, tem mostrado o seu poder. Isso é doação de Deus, isso é dado por Deus. O versículo 4 vai dizer, por todas essas coisas têm sido doadas, e as suas promessas, suas preciosas e muito grandes promessas têm sido doados para nós. Irmão, é por isso que eu comecei esse círculo virtuoso a partir de Deus. O poder é de Deus, as promessas são de Deus, a bênção vem de Deus, tudo vem de Deus, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não há conhecimento fora de Deus, não há poder fora do poder de Deus, porque o único que tem todo o poder é Deus. Eu tenho um certo poder, nós como seres humanos, temos certo poder, até porque Deus nos deu algum poder, quando Ele disse lá para Adão, dominai e sujeitai a terra, temos algum poder, mas o dono de todo o poder é Deus. E é isso que nós precisamos buscar, e isso está sendo doado para nós. São preciosas e muito grandes promessas que estão sendo doadas para as nossas vidas e que nós precisamos nos apropriar e ter conhecimento dessas promessas para as nossas vidas. Promessa de Deus, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa de Deus. Na tua provação, você está experimentando esta promessa, está conhecendo esta promessa. O salmista, no Salmo 23, conheceu Deus no vale da sombra da morte, e ele experimentou, ainda que no Antigo Testamento, esse Deus que não nos abandona, esse Deus que está conosco até a consumação dos séculos. Isso é conhecimento de Deus, esse é o verdadeiro conhecimento. Então, quais outras promessas Deus tem para nós? Eis que eu vou para o Pai vos preparar lugar, se não fosse assim, não vou-los teria dito. Então eu vou para lá, e vocês, onde eu estou, vocês estarão também. Promessa de Deus. Tudo isso está sendo doado por Deus. Dizem os teólogos que existe nas Escrituras 366 vezes a palavra não temas, promessa de Deus. Você conhece essa promessa? Ela está aí, está doada, está ofertada, mas nós estamos nos apropriando dessas promessas, conhecemos essas promessas que Pedro diz aqui, são muito grandes promessas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que o Senhor tem preparado para nós toda sorte de bênçãos que estão reservadas para nós. Aonde que elas estão? Nas regiões celestiais. Promessa. Para alcançar essas promessas, tem que viver piamente, tem que conhecer a Deus para experimentar o poder de Deus. E aí você vai dar glória a Deus. É o círculo virtuoso do crente fiel. O crente, me permito aqui com todo carinho, o crente que não é trouxa, que não se engana pela falsa pregação de um pregador bonito, com cabelo todo na régua,
todo cheio de gel brilhando. Irmão, não sei se é o caso do irmão, mas já viram aqueles pastores que vêm com aquela bibliazinha bem fininha assim? Que é para dizer, olha aqui, a minha Bíblia é bem fininha porque Deus fala direto comigo. Né, pastor Jacó? Eu, coitado, eu estou com uma Bíblia grandona aqui, acho que Deus não está muito falando comigo não, preciso... Mas por quê? Aí as pessoas parecem que se impressionam, aí vem com aquele sapato bico fino, brilhoso, mais brilhoso do que testa de pão doce. Esse é o pastor, esse é o cara, esse aí, hoje Deus falou. Aí vem um pastor aqui, simples, nós vai, nós foi, nós fica, mas Deus está na vida do pastor, o pastor está falando, ixi, olha, nós vai, ixi, ele nem estudou, sabe nem falar direito, mas é aí que Deus pega as coisas sábias loucas deste mundo para confundir as sábias deste mundo. É aí que Deus pega um jumentinho para falar com um monte de Balaão que está espalhado por aí, para mostrar, ei, tu não é profeta, mas eu estou usando um jumento para falar contigo, ó jumento. É isso que nós temos que entender, e Pedro vai mostrar que além disso, de vivermos pela fé, nesse círculo virtuoso, Pedro acrescenta aqui a necessidade de um crescimento rumo à maturidade, por meio do verdadeiro conhecimento. Por meio do verdadeiro conhecimento temos que crescer. Não é suficiente, eu falei algumas vezes também já nesses últimos dias, não é suficiente nós apenas, Paulo escreve aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo ele diz, deixai pois a mentira, deixai pois a prostituição, deixai pois a idolatria, ou seja, Paulo está dizendo, deixa tudo isso, se esvazia, né? Paulo está dizendo lá, a retórica de Paulo nessa carta aos Efésios, nesse capítulo deixa a coisa ruim, bota as coisas ruins para fora, se esvazia do que é ruim. Mas não adianta, irmão, a gente só se esvaziar do que não presta. Se você fizer uma mudança na tua casa hoje e tirar todos os móveis velhos e não colocar nada no lugar, o que vai ficar no lugar? Teia de aranha. Vai vir um monte de coisa que não presta. Deixa a casa fechada lá por um tempo, vazia. O que vai acontecer? Vai se destiorar, como dizia o vovô. Vai acabar com tudo. Então não adianta só nós esvaziarmos do que não presta. Tem que colocar alguma coisa no lugar. Esvaziou do que não presta, tem que encher daquilo que presta. Por isso que Paulo, nesse capítulo, diz, então agora se esvaziem de tudo isso e agora se encham de algo que é extremamente valioso, se encham de algo que é o penhor da nossa salvação, se encham do Espírito Santo de Deus. Essa mesma lógica de não ser suficiente só esvaziar, mas é necessário também encher, é o que nós vamos ver na retórica de Pedro, a partir do versículo 5. Só conhecer a Deus, ainda que seja o conhecimento pleno e verdadeiro, não é suficiente também, meus irmãos. Aí você, pastor, agora o senhor está forçando a barra, porque eu cresci ouvindo dizer que basta aceitar Jesus como Salvador, já está salvo. Guarda a tua coroa. Vigia até a hora do final, para que ninguém roube e tome a tua coroa. Então, está liquidado? Pergunta dos irmãos. Bastou levantar, foi brabo essa, né? Bastou levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador, pronto, estou salvo, não preciso mais fazer nada. É isso, irmão? Está certo essa teologia? É desse jeito que as coisas são? Só teve um caso assim, mas também o camarada logo morreu, que foi o ladrão da cruz. Aceitou Jesus, morreu, não teve tempo de pecar, estava resolvido, não precisou fazer mais nada. Mas você não morreu ainda, você ainda está aqui. É essa lógica que Pedro, não adianta só conhecer a Deus, conhecer ao Senhor Jesus como Salvador e parar por aí. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor, pois Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Aqui nessa parte, vou conjugar esses dois textos de Filipenses com essa retórica de Pedro, a partir do versículo 5, porque as duas ideias são combinantes. Paulo está dizendo que tudo depende de Deus, porque é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar, mas ao mesmo tempo Paulo está dizendo que tudo depende de nós, desenvolver a vossa salvação.
Me entenda essa lógica aqui. Paulo está dizendo, está jogando a responsabilidade para os dois lados. A nossa salvação, como Paulo diz, aquilo que nós alcançamos em Deus, a salvação é pela fé, que nos foi dado pela graça. E isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não é isso que Paulo diz? Ou seja, então a salvação vem de Deus. A salvação foi provida por Deus quando entregou Jesus na cruz. Então a salvação vem de Deus. Mas ao mesmo tempo que a salvação dependeu de Deus, também precisa de uma contrapartida do ser humano. Tudo bem que o convencimento do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, é uma obra do Espírito Santo. Foi Ele que te convenceu, não é porque você é bonitinho, bonzinho, que você está aqui hoje e aceitou Jesus, não. Foi uma obra do Espírito Santo de Deus na tua vida te convencendo que você é pecador, que você precisa da graça de Deus. Então isso é a ação de Deus, isso é a mão de Deus vindo ao encontro do homem. Mas o homem precisa ir ao encontro de Deus. Por isso que Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Então, a salvação depende de Deus e também depende do homem. Por que depende do ser humano? Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, Deus tirou do nosso coração aquela raiz do pecado que nos carregava e nos impedia de fazer a vontade de Deus. O sangue de Jesus nos purificou. O sangue de Jesus nos tornou uma nova, me ajuda aí, uma nova criatura. Você se tornou nova criatura, mas você está vivo. Essa nova criatura agora tem que manifestar todos os dias se vai querer comer do fruto do conhecimento do bem e do mal ou se vai comer da árvore da vida. Essa escolha está para você todos os dias. Todos os dias tem uma fruta que você tem que comer. Todos os dias você é Adão e Eva no jardim de novo. Todos os dias você tem que tomar uma escolha. Isso é desenvolver. Você vai ter que decidir se vai comer do fruto do conhecimento do mal ou se você vai fazer a vontade de Deus. É isso que Paulo quer dizer com desenvolver a vossa salvação. Esforcem-se, a salvação não é obra sua, não é mérito seu, mas ela precisa que nós nos esforcemos para abandonar os velhos hábitos. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. É Deus que vai pegar a tua mão para prosseguir para o alvo, ou é você que tem que andar em direção ao alvo? Me responda, irmão. Se você não se mover, o céu não se move, né? Água parada só dá o quê? Água parada só dá mosca, mosquito da dengue. Aí a pessoa aceitou Jesus e parou. Não, estou salvo, estou tranquilo, estou de boa. Pedro vem dizer, olha, conheceu a Deus hoje? Experimentou o poder de Deus hoje? Olha o que Pedro vem dizer. Ao conhecimento, aliás, versículo 5. Associai com a vossa fé a virtude. Ou seja, não basta só ter fé e conhecimento. Você tem que acrescentar virtude. Virtude é algo, não é uma... virtude aqui nesse texto não significa coisas boas que o homem faz. Olha como eu sou bonzinho, não. Virtudes aqui quer dizer que o homem, novo homem, a nova mulher que aceitou a Cristo como seu Salvador, que conheceu a Deus, precisa acrescentar no seu dia a dia disciplinas humanas, disciplinas espirituais, para que manifeste coisas, virtudes divinas. Aí é na hora quando você... Como é que você conhece a Deus? Quando vem uma pessoa e te dá uma tapa do lado, e aí você... Não, né? Dá o outro lado. Esse é um conhecimento é uma manifestação de uma virtude divina, porque você está expressando amor, perdão, domínio próprio. Se eu te pego agora, mas aí o Espírito Santo, porque você conhece a Deus, porque você tem as virtudes do Espírito Santo, você consegue dominar a sua vida e consegue expressar uma virtude divina.
Então, ao conhecimento, acrescente virtude, acrescente coisas do Espírito Santo. Gálatas 5:22 está aí, acrescente ao conhecimento de Deus, acrescente longanimidade, acrescente benignidade, acrescente gozo, acrescente paz, acrescente amor, acrescente mansidão, você que está nervosinho, acrescente temperança, acrescente domínio próprio. Não basta conhecer a Deus se não tiver essas virtudes no teu dia a dia. Pedro continua, você vai acompanhando na sua Bíblia aí, versículo 6. Acrescentou fé, virtude. Depois da virtude vem conhecimento. Nós não podemos ficar estagnados em um primeiro nível, é preciso avançar. Já até citei Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então você tem fé, virtude, conhecimento. Aí agora Pedro diz, acrescento mais domínio próprio. Pedro apresenta mais uma vez, destaca aqui um fruto do Espírito Santo. O verdadeiro conhecimento leva ao domínio próprio. Olha que Provérbios nos escreve: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então você conheceu a Deus, aceitou Jesus, conheceu a Deus, tem uma fé, mas não acrescenta virtude, mas não acrescenta domínio próprio, não acrescenta conhecimento. Que conhecimento de Deus é esse? É pleno? Não. Ele avança aqui e diz: ao domínio próprio acrescente perseverança. A vida cristã certamente é uma vida de vitória, mas também não será um mar de rosas. Você tem que perseverar. Aí você já alcançou algumas virtudes, alcançou algum domínio próprio, mas é inconstante, não persevera, então não é o pleno conhecimento de Deus. Aí ele acrescenta aqui, fé, acrescenta a sua fé, acrescente a virtude, acrescente a sua virtude, acrescente conhecimento, ao acrescentar conhecimento, acrescente domínio próprio, acrescente a perseverança, e depois a perseverança você acrescente piedade. A piedade você vai acrescentar fraternidade, e a fraternidade você vai fazê-lo com amor. Então, meus irmãos, a vida e o conhecimento de Deus precisa ser um constante crescimento em direção à maturidade. Aí eu pergunto, para resumir, fiz a pergunta no início para terminar. Como é que está o seu nível de conhecimento, compreendendo tudo isso aqui de Deus hoje? Você já acrescentou virtude à sua vida? Você já tem se mostrado benigno? Tem se mostrado amoroso? Tem se mostrado fraternal? Tem se mostrado e vivido de forma piedosa? Tem se mostrado perseverante? Tem acrescentado isso ao seu conhecimento? Se alguma coisa desses itens que Pedro elencou aqui estiver faltando, é porque nosso conhecimento de Deus está falho e precisamos continuar caminhando em sua direção. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos e orarmos para aplicarmos a palavra de hoje, fazendo tudo isso, o conhecimento de Deus, e aqui eu acho muito lindo esses últimos 3 versículos. No versículo 8, ao alcançarmos o conhecimento de Deus, Pedro diz que nós seremos frutíferos. Capítulo 1, verso 8, olha só. Porque estas coisas existindo, tudo isso que eu falei, estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ter pleno conhecimento? Faça essas coisas, e você vai ser frutífero, vai ser ativo, e tudo que nós fizermos vai ser bem sucedido. Ele diz que as pessoas que acrescentarem e aumentarem, em toda essa relação que ele diz, versículo 9, não serão cegos, não serão enganados, não serão cegos. E ao final, a promessa que ele coloca no versículo 11, é que, alcançando essas coisas, aumentando no conhecimento de Deus, dia após dia, verso 11, desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, conheça ao Senhor hoje de uma forma diferente. Fecha o teu quarto lá, não fique esperando campanha de oração. Conheça a Deus no dia a dia, no seu quarto, no seu secreto, porque o resultado final é o que ele fala no verso 11.
Isso vai garantir a tua entrada. Olha, é carta aos peregrinos. Conhecendo a Deus na nossa peregrinação, nos garantirá a nossa entrada no reino de Deus. Vamos orar, meus irmãos, para nós terminarmos e aplicarmos esta palavra e pedir que o Senhor nos desperte para que possamos conhecê-lo. Acorde nessa noite para buscar ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías capítulo 55. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Senhor Jesus, nós queremos orar a Ti nesta hora, pedindo a Tua graça e Tua misericórdia. Senhor, os dias são maus, os enganos estão aí à disposição e, Senhor, nós estamos nessa jornada peregrinando em direção aos céus. Pai, não nos deixe ser enganados, Senhor, por falsos mestres, falsos apóstolos, Senhor, falsas doutrinas que querem de forma dissimulada nos enganar, nos afastar dos Teus caminhos, nos afastar de uma verdadeira comunhão contigo, de um verdadeiro e pleno conhecimento do Senhor. Pai, revela-te a nós dia após dia, abre os nossos olhos para que possamos contemplar a Tua presença dia após dia, Senhor. Queremos experimentar do Teu poder para que possamos alcançar o pleno conhecimento de Ti, de forma que possamos viver de modo pio, de forma santa, íntegra na Tua presença, para que isso redunde em glórias e honras ao Teu santo e excelso nome. Senhor, abençoa a Tua igreja, livra-nos, Senhor, de sermos enganados pela nossa própria convicção, Senhor, de sermos enganados pelo nosso inimigo, que tão de perto nos rodeia, tentando nos fazer parar. Senhor, ajuda a Tua igreja, Pai, para que nós possamos conhecer mais ao Senhor, conhecer mais a Tua presença, entrarmos dia após dia diante do Teu altar. Senhor, verdadeiramente, Pai, atrai-nos para a Tua presença. Senhor, perto está o Senhor daqueles que Te buscam, e o Senhor quer se revelar a nós. Revela-te a cada um de nós, Senhor, nesta noite, nestes dias. Desperta-nos para que tenhamos o desejo de Te conhecer. Senhor, assim como a corça anseia pelas águas, assim a nossa alma, Senhor, precisa ansiar por Ti, Senhor. Dá-nos sede de Ti, Senhor. Dá-nos sede de conhecer ao Senhor, de experimentar das fontes eternas de poder que o Senhor tem, porque o Senhor tem todo o poder para derramar sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Assim nós oramos, assim nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.